principalmente aqui no escritório, a gente faz bastante uso capião, chegar um cliente e falar assim, doutor, eu tô com esse imóvel aqui com o senhor, no uso capião, eu posso deixar ele alugado para ele para fazer renda? Alguns chegam para mim e falam assim, eu posso já vender esse imóvel? Olha, vender é meio complicado, porque se eu estou tentando trazer a posse dele para você, perdão, a propriedade do imóvel para você, você falar em vender o imóvel é uma coisa meio difícil, né? Vai perder o objeto dos campeão, não tem o que fazer. Então vai ter que segurar essa venda aí, meu amigo. Agora, a locação, muitas vezes é possível, porque a uso capião, ela é um processo que transforma a posse em propriedade. Ou seja, você tem a posse do imóvel. O que é a posse? Eu tenho o imóvel ao meu poder. Eu estou usando deste imóvel, porém eu não tenho o nome dele nos registros imobiliários, eu não tenho o nome dele na matrícula do imóvel. E uma coisa bem interessante, tem gente que confunde a propriedade do imóvel em ter o nome na matrícula e o nome do IPTU. Tem cara que chega para mim e fala, pô, doutor, mas eu tô com o nome, o IPTU está no meu nome. E daí? IPTU tá no teu nome. Grande coisa que o IPTU tá no teu nome. Qualquer um coloca IPTU no nome. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Você tem que ter um nome na matrícula do imóvel que fica no cartório de registro de imóveis. Aí, essa matrícula é a propriedade. Ou você vai ter uma escritura pública de compra e venda, ou uma doação, ou a uso capião, que é o que nós fazemos. A uso capião, ela vai transferir imóvel para o seu nome, porque você está usando aquele imóvel durante X tempo, como se fosse o proprietário dele, e o antigo proprietário praticamente abandonou o imóvel para você. Ou ele te passou um documento, um papel de pão, falando de compra e venda, que a gente tem muito disso naqueles contratos antigos, e a pessoa ainda não foi passar no nome. Então, aí você vai ter a possibilidade de ter essa usucapião em seu nome. Porém, você pode deixar o imóvel alugado enquanto está na usucapião? Vamos ver isso aqui agora. Sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco. Eu sou o advogado Dr. Paulo Teófilo, advogado e professor de Direito. Se você ainda não é inscrito nos meus canais, por favor, se inscreve lá. Se inscreve no meu Instagram, @prof. Paulo Teófilo. Lá você pode mandar mensagem, a gente conversa, troca ideia. Eu costumo responder bastante gente. Também se inscreva no meu canal do YouTube, Toffoli Bocati. Lá eu falo sobre assuntos que eu falo aqui também. E no Minuto Tributário, que é um canal novo, aqui que eu costumo sempre estar falando dicas sobre execuções fiscais, sobre recuperações de impostos. Eu tenho uma maratona lá de imposto de renda, que inclusive ensino como fazer uma declaração de imóvel também para evitar uma possível tributação desnecessária. Então, gente, bem legal, se inscreve lá, dá essa força, canal, um canal novo, tá com pouco inscritos, se inscreve lá, me dá essa força aí, vai. Se todo mundo que tá assistindo aqui se inscrevendo no meu canal, vai ganhar um doce cada um, por favor, hein? Então, para trabalhar agora este tema bem importante, eu vou chamar aqui o meu amigo, meu irmão, o professor Luiz Antônio. Venha aqui assumir a tribuna, pois este é o especialista no assunto, é o associado no meu escritório que faz as causas de usucapião, o gestor da área de usucapião no escritório. E, cara, é contigo. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite aí, nossos amigos corretores, corretoras, todo o pessoal que está nos assistindo. Agradeço aí, doutor Paulo, meu irmão, agradeço a diretoria do Cresce, todos que possibilitam aí o nosso programa aqui, Locação em Foco, né? Trazer sempre informações, dicas e etc. aí para os colegas aí, para crescer sempre na profissão dos amigos, colegas e das pessoas que têm dúvidas, né? Como você mesmo falou, Paulo, sempre o pessoal nos procura, né, para regularização de imóveis, por conta também da locação, né, que nós temos essa parte da especialização de direito imobiliário. Mas o que gera muita dúvida é quanto a a uso capião, se ele, já nesse processo da uso capião, se ele pode locar o imóvel, que às vezes ele tem a posse, né? A gente vai até explicar agora no programa o que seria a posse direta, indireta, como que funciona, e se isso vai possibilitar ou não do nosso amigo, cliente, ou quem seja que está precisando, ele vai poder alugar ou não alugar o seu imóvel. A princípio, o que a gente tem que ter em mente? A uso capião, o que ela quer dizer? Ela quer dizer você tomar ou adquirir algo, né, um bem imóvel, no caso que a gente está tratando aqui, pelo uso. Você vai adquirir essa propriedade pelo uso sobre X tempo.
sobre X tempo e com alguns outros requisitos. Aí a pessoa nos procura, faz a uso capião ou já tem uma uso capião e nos procura, olha, doutor Paulo, doutor Luiz, eu posso alugar esse imóvel que eu estou com o processo de uso capião mesmo antes de terminar o processo? Eu digo, na grande maioria das vezes, que sim, porque a alocação, o que, que ela decorre de quê? Da pessoa ter a posse direta do imóvel e ela ceder essa posse direta para outra pessoa, que seria o locatário. O locador ele vai resguardar a posse indireta e vai ceder a direta para o locatário, não necessariamente ser o proprietário. Alguns problemas podem decorrer dele não ser o proprietário, mas via de regra e quase 90% dos casos ele pode sim fazer a locação do imóvel sem problema. O que vai impedir isso? Qual que é a modalidade da uso capião? Nós temos hoje, tem pessoas que dizem que tem 20, tem 30, tem vários tipos da uso capião, mas as principais são 5. Dentro dessas 5 modalidades, que depois elas se dividem em submodalidades, você tem que verificar se essa posse, quanto tempo que ele tem essa posse, se ela é mansa pacífica, como que está o trâmite da uso capião, e mesmo sem ter a uso capião, né, em si, eu entendo até que ele possa alocar um imóvel que ele tenha a posse direta dele. Só que aí, por óbvio que o direito dele até de posse fica um pouco mitigado, né? Aí eu já indico que não seria bom ele alugar. Mas tendo já um processo da uso capião, onde ele já está comprovando que ele tem a posse direta do imóvel pelo X lapso temporal, que nunca teve nenhum problema com o proprietário nunca apareceu, nunca exerceu nenhuma ação contra ele, como eu já falei, 90% dos casos a gente consegue efetuar essa alocação normalmente. Tá certo. Bom, bem interessante esse raciocínio, porque muita gente realmente pergunta, né? Agora, Luiz, a gente sabe que dentro dessa possibilidade de a gente fazer a locação do imóvel que está sob, né, uso capião, existem várias modalidades. Aqui você fala 5, tem gente que fala às vezes 6. Dentro de todas as modalidades que a gente tem de uso capião, existe alguma que não é possível estar em andamento com o imóvel em locação? A uso capião especial já é a principal, porque na uso capião especial, que é delimitada pela Constituição Federal, a pessoa que está pedindo, né, essa uso capião, a propriedade do imóvel, ela tem que residir dentro do imóvel necessariamente. Quer dizer, se for já caso de uso capião especial, ela já não consegue locar, porque ela tem que comprovar que ela está morando dentro do imóvel. Como que ela vai comprovar que está morando no imóvel e o imóvel está alugado? Quer dizer, já aí de pronto a gente já fala que não pode alugar, né, nessa específica da uso capião especial. Agora, por exemplo, na extraordinária, uso capião extraordinária, que ele tem que comprovar o justo título. Aliás, ele não precisa comprovar um justo título, ele não precisa ter documentos, não precisa comprovar a boa-fé, ele precisa comprovar o seu animus domini, que a gente fala, que é a intenção de ser dono, né, a vontade de ser dono. Mas se ele tiver essa posse por 10 anos ininterruptos, sem oposição do proprietário, ele consegue a extraordinária e não precisa estar residindo no imóvel. Ele só precisa comprovar isso. Agora, se ele quiser um prazo menor, na verdade eu falei, são 15 anos. Se ele quiser um prazo menor, então de 10 anos, aí ele tem que residir no imóvel, aí também ele não consegue locar. Quer dizer, são várias nuances da uso capião, tem que verificar bem qual que é o tipo da uso capião que vai ter ingressa ou que já está em trâmite, para saber se essa uso capião ela vai abrir essa brecha para a pessoa alocar ou não. Quer dizer, é um pouquinho complicado, mas caso a caso a gente consegue até que, vamos dizer, facilmente, na hora já falar se pode locar ou não. Mas tem que verificar só isso. Se a uso capião pleiteada, ela tem algum requisito que a pessoa tem que estar residindo no imóvel ou utilizando o imóvel de alguma forma.
Se não tiver, pode alocar normalmente, porque ela vai resguardar a posse indireta e vai ceder a direta para outra pessoa, que é o contrato de locação, né? Essa questão direta do imóvel. Legal. Ou seja, vai ter que ser feita uma avaliação de cada caso a caso, para saber o que se aplica ao quê, correto? Na maioria das vezes, como eu falei, 90% das vezes, você consegue locar normalmente. Só precisa verificar se, dentro dos requisitos do pedido da uso capião, ele tem que estar residindo ou não no imóvel. Perfeito. Agora, uma última pergunta. Caso essa usucapião, bom, se ela puder ter alocação, tudo bem. Agora, se não puder ter alocação, aí o cliente chega assim, é o que eu sempre falo que é o cliente Zé Comé, que é mais esperto que a maioria dos ursos, né? Chega e fala assim: ah, dá nada, doutor, vou alugar aqui, já era. Ele vai chegar para o corretor, né? O corretor pode fazer locação. Ah, aluga aí, não quero saber não. Beleza. Fez a locação. Uma hora pode ser que caia, porque algum vizinho pode se manifestar no usucapião, ou às vezes até a perícia que o juiz faz pode constatar que o imóvel está locado. E quais seriam essas consequências de um imóvel da usucapião não poder ter alocação, o cara tem que exercer a posse direta, que é a posse estando no imóvel, e ele está só com a posse indireta, ou seja, está só com o imóvel alugado. Fala quais são as consequências. A consequência principal é que a uso capião ele não vai ter o deferimento, né, dos pedidos da uso capião. O pedido principal da uso capião é ele obter essa propriedade, ele adquirir a propriedade, é uma das formas de aquisição da propriedade. Se um dos requisitos, que seria estar residindo, utilizando o imóvel como sua moradia, não for cumprido, a uso capião simplesmente vai ser julgado improcedente. Ele vai perder o processo. Esse é o principal problema que ele vai ter. Em segundo, se a uso capião for já indeferida e vamos dizer que o proprietário, algum herdeiro do proprietário do imóvel aparecer, ele pode pleitear todos esses valores de aluguel que ele está recebendo para ele, que é a pessoa que é o posteiro, vamos dizer, está recebendo, o proprietário, o herdeiro do proprietário, quem for, ele pode pedir esses valores aí, como indenização ou qualquer outro tipo, e já pedir para o locatário até sair do imóvel de imediato, porque é uma posse que está clandestina, né? É uma locação que não poderia ter sido feita. E quanto aos amigos corretores, que a gente sempre também frisa nos programas, por isso que o corretor, né, o senhor, senhora corretora, corretor, tem que verificar sempre a documentação do imóvel, porque de repente ele pode ter até ser penalizado, pode ter uma reclamação, né, uma representação junto ao Cresce e vai responder civilmente e criminalmente, dependendo da situação, né, do tipo da posse, do que aconteceu com o imóvel. De repente o imóvel, sei lá, derrubaram o imóvel, teve um incêndio ou algum problema, e se houve o perecimento, né, destruição do imóvel, tudo isso daí vai ser levado em consideração porque o corretor, a corretora, é o profissional que tem que saber mostrar para as partes a viabilidade e passar a confiança legal, apesar de não ser advogada, mas tem que passar um mínimo de confiança legal que está fazendo uma alocação dentro dos parâmetros da lei. Perfeito. Então, acho que está bem explicado aqui a situação. Você pode estar fazendo a locação de um imóvel que está em uso capião, mas tem que avaliar qual é o tipo da locação. Senão, você vai ter problemas e graves problemas e pode perder o capião. Gente, acho que ficamos por aqui então, bem explicado, Luiz. Muito obrigado aqui pelas suas considerações, obrigado aqui pelo todo o conhecimento, valeu pelo seu tempo e deixo aqui para você o espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço novamente, Paulo, toda a diretoria do Cresce, da TV Cresce. Eu gosto muito de trazer, né, principalmente esses temas do dia a dia. Na TV Cresce sempre temos vários temas, né, programas e vídeos, etc., que ajudam sempre o corretor. Agora, até agora há pouco eu falei, o corretor ele tem que estar
por óbvio, ele não sendo o advogado, mas ele tem que ter o conhecimento sempre, pelo menos mínimo, para não lesar o cliente, para não ter um problema maior, né, uma sanção do Cresce e também responder civilmente, criminalmente. Eu agradeço muito, hein, por poder ajudar os colegas, espero ter ajudado muito. E tal, meus contatos sempre aparecem, né, na tela, nos programas, quem tiver alguma dúvida, até mesmo no chat, às vezes ele não fica disponível, né, sempre façam os comentários no próprio vídeo. E aí quando sobem na plataforma do YouTube, a gente sempre lê as perguntas, né, quando possível, e respondemos as perguntas dos colegas, né, sempre para poder ajudar ao máximo aí quem está precisando de algum auxílio. Então, gente, é isso. Vamos finalizando agora mais um programa Locação em Foco. Aguardo você na próxima semana e foco nas locações.